vivo, Pedro Henrique Rabelo da TV Brasil Central. Avaliação, obviamente, dessa vitória, né? A segunda no campeonato, a primeira dentro de casa. Falei sobre a situação com o Urso aí de ser o atual campeão, né? Ter esse peso, de certa forma, esse peso bom, mas de forma especial. Foi sufoco lá em Ouvidor e hoje também teve sufoco. Até quando vamos ter sufoco nos jogos do Vila? Queria que estancasse já. A gente entende, boa noite primeiro a todos. A gente entende que a gente tem que passar por esse processo. É algo que não incomoda somente a Humberto, mas a toda a comissão, todo o staff, todo o clube e principalmente os atletas. Fiz questão de falar com eles pós-jogo, na nossa oração final, que o nosso vestiário parecia que a gente tinha perdido. Tamanho, o nível de comprometimento e engajamento desses atletas, insatisfeito com o resultado, certo? E dos gols que nós sofremos, né? Então a gente enfrentou uma equipe muito bem organizada, uma equipe muito vertical, uma equipe que tem variações de jogo, já joga junto há um bom tempo, vem da divisão de acesso, mantiveram um bom número de atletas, isso é um facilitador também, mas aqui a gente nunca vai usar muleta. Eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Então nós tivemos muitas dificuldades lá em Ouvidor contra o Abecate, uma lua, um calor, certo? Falamos da questão do gramado, mas nós fomos muito bem recebidos, conseguimos nos adaptarmos, conseguimos a vantagem quando estava de 11 contra 11, fizemos 2-0 e aí acabamos ofertando um gol ao adversário quando a gente estava com 1 a mais. Aí incendeu o jogo, tivemos possibilidade de matar, mas como eu falei naquela oportunidade, a gente já fez coisas boas. E hoje, mais uma vez, nós fizemos muitas coisas boas. É claro que os 2 gols sofridos e a maneira como termina o jogo, claro que traz uma interrogação, traz um asterisco, mas aqui, como eu sempre falei, se eu tivesse ganho de 10-0, certo? Eu ia buscar alguma coisa para evoluir, para melhorar. Porque eu sou o cara mais... eu não estou nunca contente. Eu quero mais, eu quero evoluir o atleta, essa é a minha missão. Então aqui nós vamos ter esse olhar, amanhã nós já vamos ter a nossa sessão com eles ali de vídeo, de ajustes, porque sábado já estaremos no campo. Então eu fiz questão de valorizar o resultado, muitas coisas positivas que nós fizemos, as construções dos nossos gols, o volume ofensivo que essa equipe tem tido, a subida de pressão que tem sido interessante, lógico, alguns ajustes ali que nos incomodou, que nós vamos melhorar, como eu falei, mas a gente está no caminho, a gente está nesse processo aí, tem que passar por ele. Eu sei que o torcedor também fica indignado, insatisfeito, a gente comemora e logo na sequência toma um gol, a gente não tem aquela respirada para terminar um jogo mais tranquilo, com 2 gols de vantagem. Então você leva, quando você está ganhando de 1 gol só de vantagem, você leva o jogo no fio da navalha até o término da partida. E o adversário teve a oportunidade de empatar a partida, assim como nós tivemos também de ampliar o marcador. Então olhar para dentro, saber e ter ciência que nós precisamos melhorar, ajustar, mas com pouco tempo de trabalho, essa equipe já tem demonstrado muitas coisas positivas. Então vamos olhar o copo meio cheio para que a gente possa continuar evoluindo, melhorando, recuperar esses atletas agora, para que a gente possa no jogo seguinte jogar melhor do que nós vemos jogando. Eu vejo que no jogo passado para hoje a gente teve uma evolução e a busca é para evoluir para o próximo jogo também. Boa noite, na partida de hoje, você perdeu 2 jogadores por lesões, né? Ambos no primeiro tempo, Janderson e também o Pedro Romano. Você atribui isso ao campo pesado e se você já começa a ficar preocupado para a sequência da temporada? Olha, são vários fatores, né? Claro que implica diretamente no jogo, nas suas alterações. A gente sabe que você vai para o jogo, você faz um estudo das possibilidades, o que o adversário faz, quando está perdendo, quando está ganhando, quais são as trocas. Você também faz esse mapeamento, se estiver tendo dificuldade, qual é o seu atleta que a gente pode, em cima daquilo que você estudou do adversário, para ter vantagem. E quando você perde o Jandes, com 2 minutos, 3 minutos de jogo, depois você perde o Pedro, então você já faz 2 paradas no primeiro tempo, e aí você só tem uma para fazer 3 trocas. E ainda algo determinante também, tem que enaltecer o Urso, muito guerreiro. Ontem eu conversava com ele, aguenta o quê? 30, a previsão ali para ele era 30, 35 no máximo. Então ele jogou o jogo inteiro, mostrando o espírito guerreiro que tem, mostrando o espírito que a gente está querendo ter de identidade aqui. Então um exemplo para nós, um espírito de solidariedade, ajudou no ataque, ajudou na defesa. Então é essa a identidade que a gente quer criar aqui.
porque a gente se coloca muito no lugar do torcedor. O torcedor do Vila Nova é um torcedor apaixonado que empurra do início ao fim e ele quer ver esse campo pulsando também, para que eles possam da arquibancada nos incentivar. Mais uma vez, agradecer a presença deles, certo? Embaixo de chuva, numa quarta-feira à noite, a presença boa de público, e nos momentos mais difíceis, que nós tivemos mais dificuldades, você vê o canto aumentar, a voz ali aumentar, e isso é um combustível a mais para os atletas poder sustentar ou chegar a ampliar o marcador. Então, agradecer a presença dos nossos torcedores, mas eu acredito sim que essas duas situações de lesões aí nos prejudicou muito naquela estratégia que a gente tinha para mexer a equipe. Então você só tinha uma parada, isso dificulta bastante, e a gente optou para fazer aquela situação. A equipe deu uma encorpada de novo, conseguiu o terceiro gol, mas na sequência nós permitimos o segundo gol, e aí volta aquela situação, uma interrogação, as dúvidas que teve do ano passado, querendo ou não, isso carrega para cá. É até um pedido nosso para que a gente possa arrancar isso da gente, para que a gente tenha essa energia voltada para a vitória, e é um compromisso nosso buscar evoluir, buscar melhorar, para que a gente possa também ter vitórias mais confortáveis daqui para frente. Loser, boa noite, eu sou o Guga aqui da Rádio Bandeirantes. Eu vou insistir um pouquinho ainda no assunto, porque você falou da paixão do torcedor do Vila, e a intensidade, a entrega do primeiro tempo é apaixonante, dá para perceber que a torcida fica inflamada, mas o baixar de linhas já começa a assustar o torcedor do Vila, e fica aquela interrogação que você disse do ano passado, do Vila intenso no primeiro tempo, no segundo tempo espaço. Por que, na sua opinião, no baixar de linhas o adversário acaba encontrando muito espaço e conseguindo chegar na meta do goleiro do Vila? São dois pontos, né? O primeiro, que o adversário também sofrendo 2 gols, ele vai tentar fazer o primeiro para tentar se recolocar no jogo, né? O que eu entendo, e a leitura, não vi o jogo ainda, mas a leitura de dentro do campo, o que eu até falava com os atletas, a gente volta para o segundo tempo com 2-0, e aí nós começamos um jogo de trocação, e aí nós começamos a espaçar, aí nós tivemos um pouco de dificuldade de subir pressão, que nós fizemos bastante no primeiro tempo, e também nós começamos a espaçar porque nossa recomposição ficava mais tardia. Quando nós tínhamos a bola, a gente até tinha esse volume, fazia as conexões e chegava o gol, mas muitas das vezes a gente forçou bola, a gente poderia ter circulado um pouco melhor para balançar a linha do adversário e aí encontrar numa bola de retorno um espaço com uma condição melhor de finalização, não se expondo. Então nós forçamos algumas vezes, ofertamos ao adversário o contra-ataque, nós sabíamos que o adversário era forte, era uma das virtudes deles. Então nós ofertamos para eles aquilo que ele tinha de maior virtude, e aí numa dessas situações que nós estávamos lá para fazer o gol, nós demos esse contra-ataque, tivemos possibilidade de matar a jogada, estávamos distantes devido a essa trocação, esse desgaste que também faz parte do processo. Nós jogamos num calor hoje com um campo pesado, com pouco tempo de trabalho, certo? Então, e o volume, a intensidade que foi colocada dentro, mas é em busca dessa identidade que a gente quer ter constância e consistência, é aquele padrão que a gente teve de primeiro tempo, dali para melhor. Então nós vamos trabalhar bastante, porque a gente entende, e na montagem desse elenco a gente entendia que nós precisaríamos buscar atletas com essas características, com esse perfil, com essa fome de vitória, para que a gente pudesse ter essa sinergia torcida-campo, para que juntos consigamos assim os nossos objetivos. Então, o baixar das linhas, às vezes é o adversário que te empurra, um pouco do desgaste também, que é natural, faz parte. Agora, como eu falei, alguns erros que nós cometemos, certo? Nós demos ao adversário, quando a bola estava em nossos domínios, algumas possibilidades de colocá-los no jogo. Então, tanto lá no Abecate, como hoje aqui também contra o Napolina. Então, esses pequenos ajustes nós iremos fazer, já vamos começar já a recortar, ver o jogo hoje à noite, para amanhã, nessa abordagem, nessa reunião nossa de ajuste, a gente poder já atacar essas questões. Não vai ter tempo de trabalho aquisitivo, mas nós vamos no trabalho informativo, levamos para campo para poder ajustar esses detalhes, para não ser ferido como nós fomos feridos na noite de hoje. Boa noite, Loser. Oliveira. Loser, você falou recentemente em uma coletiva que faria rodízio na equipe nesse início de campeonato, e aí hoje você repete o time. O que aconteceu que te fez mudar de ideia nesse momento? Já estava planejado para essas duas partidas, até porque você faz ali 14, a gente teve 14 dias, 19 sessões completas de treinamentos,
Então a gente faz um jogo lá e também é importante essa questão de repetir, de dar entrosamento, e a nossa ideia, por isso que às vezes a gente queria fazer um placar maior lá no jogo, para que você pudesse tirar alguns atletas e fazer esse rodízio dentro do próprio jogo, né? Teve várias equipes que já fizeram isso ao longo dos anos aí. Você também não precisa tirar o jogador da partida, você pode tirar ele um pouco mais cedo, oxigenar ele ali, dar oportunidade para o outro, você vai ganhando minutos, até porque o nosso elenco é um elenco enxuto, a gente estava com a dificuldade que o pessoal da base estava na Taça São Paulo. Então são esses fatores que a gente tem enfrentado e tem solucionado, né? Então a ideia agora para essa partida, sim, o terceiro jogo é fazer, ver esses atletas que demandam um pouco mais de atenção, para que a gente possa fazer essas trocas ali, ofertando minutos para outros atletas, para deixar também todo mundo em igualdade de ritmo e dando uma oxigenada. A ideia é tirar esse atleta mesmo, nem levar relacionado, essa é a ideia principal, mas hoje a gente já perde 2 atletas. Então nós vamos ter que, a partir de amanhã, estudar a próxima estratégia, mas a ideia é quando poupar o atleta, mas ele vai sair para treinar, certo? Para poder encher o tanque de novo, para poder complementar esse curto espaço que nós tivemos de pré-temporada. Boa noite. Loser, ofensivamente o time está bem, conseguindo criar. Defensivamente, em 2 jogos foram 3 gols sofridos. Com toda certeza esse fator te preocupa e você vai trabalhar nisso. Mas, fazendo uma análise como técnico do Vila Nova, você acha que esses gols sofridos foram por falhas coletivas, uma falha tática, assim dizendo, ou erros individuais que devem ser trabalhados para não acontecer de novo? Nós vamos atacar os 2 aspectos. Eu vejo até com outro prisma, né? Eu acho que são gols evitáveis. Então, pelo nível de atleta que a gente tem, pelo nível de trabalho que a gente tem, o entendimento do jogo dentro da posição de cada um, e aí você traz a posição, as funções que tem que ser cumprida e traz por setores também. A gente fala muito da defesa, mas também o primeiro gol sai de uma transição, a rapaz arrastou a bola lá de trás, nós tivemos possibilidade de matar o jogo ali, fazer a falta, e ofertamos essas possibilidades de novo, numa virtude do adversário. Então são gols evitáveis, por isso que nós vamos trabalhar bastante para que a gente possa corrigir isso e estancar essas situações que pode trazer um prejuízo grande para nós ao longo da temporada. Humberto é bom, 2 é melhor ainda. Vamos buscar o terceiro, né? Professor. O Anápolis está em crise. Empatou em casa com o Centro-Oeste, que veio da 2ª divisão. O jogo sábado, ele se torna perigoso nesse aspecto em que o adversário não está bem? Olha, eu não controlo, Xará, assim, aquilo que é feito lá no Anápolis, né? Então a gente já tem uma demanda muito grande e a gente vai, pouco tempo de trabalho, recuperação, já montar a estratégia, escolher os atletas que iniciarão, e aí nós temos muita coisa aqui para a gente poder estar atento, mas uma certeza a gente tem, é um outro jogo, é uma reedição da final da competição do ano passado, muitas coisas envolvidas, certo? Então jogar lá é sempre difícil e a gente tem que estar atento, o que será determinante para que a gente possa sair de lá com um resultado de vitória vai ser o nosso comportamento, o nosso nível de preparação, o nosso nível de concentração, para poder chegar lá, cumprir com a nossa estratégia e conseguir o nosso resultado. É isso que nós vamos trabalhar nesse curto espaço de tempo que a gente tem, respeitar bastante o nosso oponente, mas não abdicando da nossa busca pela nossa identidade, independente do campo que iremos jogar. Então, a partir de amanhã, a gente dá o enfoque total, já viramos a página, celebrar, comemorar somente hoje. Amanhã, na nossa representação, já vivemos o jogo, após a nossa conversa, já vamos viver o jogo do Anápolis, para que a gente possa continuar nesse processo de evolução, degrau a degrau. É busca disso que a gente vai estar incessantemente aqui trabalhando, estudando e contando com o apoio de todos do staff aqui, que tem feito um trabalho importantíssimo na recuperação, na estratégia de jogo, para que mais uma vez a gente consiga conseguir mais uma grande vitória. Boa noite, Humberto. André Guimarães do Globo Esporte. A gente consegue muito bem separar esse jogo nos 2 tempos, né? Foi um jogo no primeiro e um outro no segundo. Parecia que caminhava para uma vitória muito tranquila do Vila. Mas no começo da temporada já dá para tirar uma lição muito boa desse segundo tempo, de que não vai ter jogo fácil e que, se bobear,
vai perder ponto dentro de casa, principalmente? Com certeza, todo jogo te traz aprendizados, e hoje mais um, né? Então a equipe também vai criando cascas, né? A gente teve um cenário diferente na nossa estreia, tivemos um outro cenário aqui hoje de chuva, então nós já jogamos embaixo do sol, embaixo de chuva, uma equipe lá mais viril, hoje é uma equipe que jogava e com muita velocidade. Então, assim, isso também vai te trazendo uma bagagem, vai te formando também como equipe, e é importante você ter esses desafios, essas dificuldades para você poder ajustar. Seria maravilhoso, mas preocupante também se a gente tivesse feito tudo perfeito nesses 2 jogos, né? É o quase lá, um nível de excelência máxima, mas a gente sabe que não é assim. O Vila é o atual campeão, vai ser sempre a equipe a ser batida. A gente vai ter muitas dificuldades em todos os jogos, então por isso que nosso nível de atenção, de preparação, ele tem que ser muito grande, e isso nós temos batido desde o nosso primeiro treinamento aqui. Então a exigência está sendo muito grande. Vocês, quando tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos, sabem da intensidade, daquilo que a gente cobra os atletas, para que tenha de fato essa intensidade nas nossas ações. E é assim que nós vamos crescendo, assim que nós vamos construindo uma grande equipe, formando uma grande equipe com grandes valores individuais que aqui tem, e aí, lembrando, elevando o nível de cada um deles, a capacidade, as características, em prol do coletivo. A gente acredita muito na equipe, não no eu-equipe, né? Então, é sempre assim, na humildade de querer evoluir, na humildade de querer crescer, de aprender, e a ambição de querer sempre mais. Então, é em busca disso que nós vamos, contando com o nosso torcedor que é apaixonado, para que juntos possamos, mais uma vez, ser pilar para que o Vila possa ter uma grande temporada. Os 4 pilares andando junto, eu tenho certeza que a gente vai ter uma trajetória um pouco mais facilitada, que são os nossos torcedores, que é o maior patrimônio, nós da comissão, o corpo diretivo, né, o presidente e todo o corpo diretivo, e os atletas que são protagonistas do jogo. Então esses 4 pilares vão sustentar a Casa Vila Nova para que juntos possamos buscar coisas grandes ao longo dessa temporada. Oi, Humberto, boa noite. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Algo que aconteceu e que eu percebi de reclamação dos torcedores nos 2 jogos, tanto lá em Ouvidor quanto aqui, o Vila começa numa intensidade, depois tem essa queda. Já é algo assim, definitivamente assim, que se entendeu que nesse momento o time está sentindo a falta de mais tempo de treinamento. Mas agora, com jogo em cima de jogo, vai dar tempo de recuperar isso? A ideia é essa, o desafio também, né? O futebol, a gente sempre fala que ele te traz um cenário desafiador diariamente, e ele é caótico, né? Então, olha o caos hoje. Como você imagina, com 2 minutos, 3 minutos, você já vai perder um jogador. Passa mais um pouco, você já perde outro. Então, por isso que a sua preparação ela tem que ser importante, e o conteúdo ofertado para todos em igualdade. Então, essa é a preocupação nossa. Trabalhar todo mundo da mesma forma, da mesma maneira, tendo o mesmo respeito por todos, porque a gente vai necessitar de todos. Então, hoje mostramos o valor desse grupo, o Urso, que a gente tinha na previsão de ofertar 30, 35 minutos para ele de jogo, hoje ele teve que jogar o jogo inteiro, porque o André teve que se sacrificar no jogo anterior e chegou um determinado momento do jogo já estava desgastado. Então, essa queda, ela é natural, até porque o pouco tempo de trabalho e também o nível que a gente tem imprimido nos nossos jogos. E só vai elevar nível se você repetir. Então, a busca nossa agora é pela palavra constância, certo? A consistência e a constância. Essas 2 palavras vão caminhar junto conosco. Então, a gente quer que o Vila, assim como os nossos torcedores, a gente consiga ter esse nível de atuação, de intensidade por mais tempo. A gente sabe que é desumano você jogar 90 minutos mais os acréscimos nessa rotação. Nenhuma equipe do planeta consegue. Mas o Vila, ele vai trabalhar bastante para conseguir o máximo possível dessa constância, dessa consistência, para que no momento da dificuldade, que você precisa recuperar o fôlego, você não dá ao adversário essa possibilidade de gol. Então nós temos que ter esse entendimento no momento que precisa pisar um pouco na bola, quebrar o ímpeto do adversário, não entrar nesse jogo da velocidade. Então, mas como eu falei, é um grupo novo, nós estamos trabalhando pouco tempo de trabalho e nós vamos adquirir isso, uma equipe bem equilibrada que sabe os momentos de
ser agressiva, mas sabe o momento também de pisar na bola, fazer andar, fazer um jogo mais posicional, sem ofertar ao adversário essa possibilidade de nos empurrar para trás e também a possibilidade de fazer os gols. Então, esse é o nosso desafio. Com pouco tempo, recuperar os atletas, mas ao mesmo tempo ter consistência, constância e uma equipe bem equilibrada, sabedor de que faz com e sem bola.